Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar sobre meio ambiente. Um relatório de 130 páginas sobre um estudo desenvolvido no meio ambiente da Orla de Itajaí foi apresentado no último dia 20 de junho numa audiência pública para propor a criação de uma área de proteção ambiental da Orla de Itajaí. É sobre esse assunto que eu vou conversar aqui no estúdio com a professora Rosemary Marenzi, pesquisadora e professora da Univale, que comandou aí esse levantamento, e também com a Sabrina Schneider, que é a representante da Unibrava, a associação da Praia Brava em Itajaí. Obrigado pela presença de vocês, obrigado professora, obrigado Sabrina. Professora, como é que foi todo esse trabalho de levantamento da orla, da parte norte, né, de toda a orla daquela região, inclusive até a Atalaia, como é que foi feito esse trabalho? Tá, então assim, é um trabalho de prestação de serviço, né, nós fomos contratados para fazer esse trabalho, é um trabalho que teve a duração de 1 ano, né. Os levantamentos do meio biótico foram feitos nas 4 estações do ano, né, pegando primavera, todas as possibilidades, né, de levantamento. E ele resultou, na verdade, culminou, né, numa proposta então dos limites mais adequados para a área de proteção ambiental, e dentro dessa área de proteção ambiental é importante a gente salientar a criação de um parque, né, que é o Parque Natural Municipal do Canto do Morcego. Você falou em 130 páginas, na verdade esse é um relatório resumido do trabalho, porque ele foi dividido em dois grandes relatórios, é o relatório técnico 1 e o relatório técnico 2, os dois somados dão em torno de 600 páginas, né? Então com muito mapa do meio físico, né? Dos levantamentos, né? E aí, então, como eu falei, culminando com essa proposta. E é interessante, né, professora, você estava dando uma lida nesse relatório simplificado, né, que está também à disposição na página da Prefeitura de Itajaí, para que a comunidade possa ver também. É interessante todo o trabalho minucioso que foi feito ali naquela região, né, professora? Sim. Esse relatório, como a gente coloca, é um relatório simplificado, então, assim, se a população até tiver interesse de ter mais detalhamento, né, de informações, eles podem até nos procurar aqui no Univale, a gente pode ceder, né, as informações do relatório mais completo, mas o objetivo de trazer essas informações de forma simplificada é que elas fiquem mais atrativas, né, para o público em geral, né? Não adianta a gente também entrar com muitos detalhes e aí não se dá conta, né, de ter conhecimento de tudo. E a proposta, então, é que esse estudo, então, ele está disponibilizado, né, para a população, para que ela possa opinar, né, sobre a proposta dos limites dessas 2 unidades de conservação. Sabrina participa aí de um grupo aí que defende, né, os interesses ambientais lá daquela região, inclusive não só daquela região, mas de toda a orla de Itajaí, né, Sabrina? Como é que vocês viram esse levantamento e a apresentação dessa proposta na audiência pública? A gente vê com bastante felicidade, né? Na verdade, muito antes até de eu me envolver com o movimento ambiental já de Itajaí, eu sei que já existia esse interesse de criação tanto do parque quanto de uma APA. Inclusive lá na audiência a Mary apresentou uma linha do tempo, né, mostrando as iniciativas que já existiram para a criação dessa APA. Acho que é um grande ganho para a gente, mais um instrumento, na verdade, de proteção, né, para a nossa orla e também para o Canto Norte, porque a gente percebe que às vezes as leis que regem o uso e ocupação do solo, apesar de restritivas, não são suficientes. Então, acho que é mais um instrumento. Como a APA ela acaba sendo um pouco mais restritiva do que o plano diretor, então acho que é uma forma da gente tentar proteger ainda mais, né? O próprio estudo, ele mostra as peculiaridades desses locais, né? Como eles são importantes ecologicamente falando para a gente. Também a importância da paisagem, né, dessa beleza cênica. Então, acho que é mais um instrumento que vem a somar. A gente está bem feliz, bem contente. A gente apoiou desde o início, né, o estudo da Univale. A gente participou também, foi entrevistado nesse processo, né, foram mais de 230 entrevistas, né, e então integrantes do movimento foram entrevistados também, puderam participar e contribuir com a nossa visão do que seria o ideal, né, para toda a nossa orla. Então, para a gente é só alegria agora. Professora, é um ambiente frágil, constatado pelo estudo, professora? Sim, ele tem a sua fragilidade em função das condições naturais, né? A gente tem
grande porção da área são morrarias com declividade bastante acentuada, né? A parte de planície também tem a sua fragilidade em função de ser um solo arenoso, né? Tem a questão de problemas de erosão praial, né? Então ele tem a sua fragilidade acentuada, né? Pela questão da pressão da ocupação urbana, né? E, por outro lado, como a Sabrina colocou, a gente tem todos os serviços ecossistêmicos, né, que são ofertados, né, pela conservação dessa área. Então, assim, é um processo que ele acaba sendo racional, né? É racional a gente pensar que, se você tem um ambiente frágil, ao mesmo tempo que proporciona vários serviços ecossistêmicos, né, o modelo mais adequado é conservar, né? Por outro lado, a gente sabe, né, que existe a intenção de ocupação, né, para moradias, para investimentos, né, econômicos, e a possibilidade de uma APA, né, tem esse potencial da gente poder ter um disciplinamento, né, maior dessa região. Isso que é interessante, né? Ter esses dados técnicos para poder discutir. Sim. Não, aqui pode e aqui não pode fazer, né, professora? E uma coisa importante também é a gente colocar que agora é a fase de elaboração do plano de manejo, né? A gente precisa do decreto de criação dessas 2 unidades de conservação e aí partir para a fase de elaboração do plano de manejo. O plano de manejo é um documento que vai estabelecer daí a normatização, né? Tanto para a APA quanto para o PAC. E é importante, na verdade, o plano de manejo é um documento técnico, né, assim como foi o estudo para a definição dos limites, mas ele tem um caráter, né, que enriquece bastante, que é o planejamento participativo. E a gente poder contar também, né, com esses diversos interesses, né, no sentido de a gente chegar num modelo que seja mais adequado, né? A gente sabe que não vai dar para contentar todo mundo, 100%, né? Mas poder trazer, na verdade, um modelo que consiga mediar, né, esses diversos interesses. Como é que foi a audiência pública, Sabrina? Assim, a gente vê que uma parcela da população participa dessas audiências públicas, né? Vocês do Movimento, é claro, foram para lá e tudo, mas a comunidade, ela tem interesse também na preservação? A comunidade num todo, assim? Olha, eu acho que o resultado da audiência foi bem positivo. Ela estava bem cheia, né? Eu participo bastante de audiências públicas, então é difícil realmente a gente ver participação popular, porque às vezes não é divulgado com muita antecedência, acaba que a audiência não chega, né, a notícia a todas as pessoas de que ela vai acontecer. Dessa vez, então, a gente se movimentou para convidar as pessoas, apesar de ser, às vezes, um horário que não ajuda muito, sabe? Mas tinha bastante gente, foi bem legal, vi bastante pessoas que moram na Praia Brava, né, ali da comunidade, porque foi na Praia Brava, então foi interessante, porque a comunidade ali do bairro pôde participar. Eu achei positiva também porque a gente pôde se manifestar, né, no sentido de que quer ver a nossa orla preservada, né, e quer também a criação do parque. Acho que é um desejo da comunidade, porque a gente tem uma página na internet onde a gente consegue ter essa troca com as pessoas, né, com os moradores e frequentadores, e a gente percebe esse anseio das pessoas em preservar. Tanto é que depois da audiência foi aberto um prazo para a comunidade se manifestar de 10 dias, que acaba na sexta-feira, dia 30. Então a gente resolveu fazer um abaixo-assinado, né? Algumas pessoas vieram conversar comigo e a gente se organizou, então está espalhado por toda a cidade e está tendo uma adesão legal. O pessoal do comércio quis pegar, de bares, casas noturnas, muita gente da Univale também ligando e mandando mensagem para ficar com essa folha em mãos para coletar a assinatura das pessoas, no sentido da gente decretar logo, né, o parque e a APA da Orla, e com base na delimitação da terceira proposta, né? Porque esse estudo que a Univale apresenta, ele possui 3 propostas de delimitação dessas áreas. Então, a gente concluiu que a terceira seria a melhor proposta, né? Por ter uma área de delimitação maior e por também ser uma evolução dessa pesquisa da Univale, né? Então, durante as entrevistas, eles foram percebendo esses anseios. E ali na terceira proposta, então, acho que consegue, depois a Mary pode até falar, talvez um pouco mais, né, abraçar um pouco o desejo da maioria dos entrevistados, né. Então, a gente está com esse abaixo-assinado espalhado e está tendo bastante adesão, então acho que as pessoas realmente querem, né. Essa semana a gente postou uma foto da Praia Brava, mostrando o sombreamento, né, de algumas obras ali, de alguns empreendimentos.
Então a ideia é que a gente não continue caminhando nesse sentido, né? Que a nossa vizinha Balneário Camboriú já caminhou. A gente evitar agora esse processo, eu acho que a APA pode ser um grande instrumento para a gente conseguir ter esse controle, né? Professora, a pesquisa, a ciência, a pesquisa são importantes, né? Mas a participação popular também, né? Com certeza. Ouvir os anseios, né, da comunidade, né? É bem interessante, né, a gente entender, né, todos esses anseios e buscar trazer, né, esses anseios dentro de um modelo, né, que seja mais adequado para poder satisfazer em parte, né, grande parte dessas pessoas. Isso que é interessante mesmo, né? Agora, nessa audiência, né, como é que a comunidade quis saber sobre os dados técnicos, professor? Na verdade, assim, a gente até ficou, digamos, um pouco frustrado, assim, no sentido de que, ou talvez os dados foram muito bem explicados, eu não sei, né? Mas não houve essa curiosidade tanto em termos dos resultados dos levantamentos, né? Tanto do meio físico e meio biótico. Na verdade, parece que a comunidade estava mais interessada mesmo na proposta, né, dos limites, e mais do que isso, no que pode e o que não pode fazer ou ocupar, né, em termos de espaço. Então, assim, é importante ter essa calma, porque é um processo que vai ter que ser feito, né, com muito cuidado, né, como a gente colocou, não só levando em consideração as questões técnicas, mas também os diversos interesses, né, para que a gente realmente tenha, né, um modelo bacana. É interessante, a gente percebe até que as próprias pessoas que usam comercialmente ali, que ganham dinheiro com aquela paisagem, também às vezes não respeitam, né, como muitos restaurantes que abrem trilhas no meio ali da vegetação de Restinga para poder chegar com mais facilidade e atender o cliente na praia. Precisa dessa conscientização também, né, Sabrina? Sim, com certeza. A gente tenta, né, principalmente pela internet, pelas redes sociais, trabalhar um pouco a questão da sensibilização das pessoas, né, porque não basta que a participação ocorra somente quando a gente elabora esses instrumentos, né, para a gente usar e ocupar a cidade. Porque, como a Mary falou agora, é legal, o plano de manejo ele tem esse lance da participação popular, assim como o plano diretor tem que ter participação popular, né, para serem realmente instrumentos participativos, mas no dia a dia também, né? E as pessoas às vezes esquecem ou, né, não, só vou fazer aqui, um pouquinho, não vai fazer diferença eu abrir um caminhozinho aqui na Restinga. E a gente tenta ir sensibilizando, assim, aos poucos. A gente recebe bastante denúncia também. Muitas a gente orienta para que sejam encaminhadas, né, à Fundação do Meio Ambiente. Esse verão aconteceu, acho que umas 2 ou 3 vezes, de bares abrirem ali a Restinga, né, e botarem passarelas. Enfim, é um processo de sensibilização da comunidade, né, para a gente perceber que a cidade é de todos, que a gente precisa preservar não só para a gente, né, porque tem pessoas que virão depois de nós e também têm direito a usufruir desse ambiente ainda preservado, né. E é o que a gente deseja, na verdade, né? A gente parar de pensar só no agora e pensar também um pouco nos que virão depois de nós. E a gente está vendo aí também exemplos, assim como aí Barra Velha, né? Ocupação urbana, né? Em área ambiental frágil, né, professora? Também lá em Florianópolis, né? Em Gravatá também, aqui em Navegantes também, já aconteceu isso, requer prejuízo para o município, além da população que invade, para o município também, né, professora? Na verdade, por isso que eu falei para você que, na verdade, é uma questão racional, né? Que você minimiza danos, né? É uma coisa, assim, muito óbvia, né? E é importante também que os proprietários de imóveis percebam, né, que esse modelo que a gente tem de forma generalizada nos balneários, né, não é um modelo adequado, né? Que acaba trazendo danos também para as propriedades, né? Então, assim, você tem também um investimento, né, que acaba muitas vezes tendo prejuízos, né? Sim. Então, é importante perceber que não é um modelo adequado e que a gente tem que buscar um modelo diferenciado, né, para a nossa região, que ainda estamos chegando a tempo. Né? Esse movimento tardio pode resultar em prejuízos ambientais, materiais para a população e para quem investiu de forma errada também, né? Sim.
Além do que também a perda da questão da qualidade de vida, né? Porque até as pessoas têm me perguntado, né? Mas o que a APA e o PAC vão trazer em termos de benefício, né? Então, assim, a gente tem todos os serviços que a gente coloca, o serviço de regulação climática, né? É diferente você ter uma cidade aonde você tem as morrarias conservadas, né? Elas contribuem com evapotranspiração, né? Então, traz um clima mais ameno, tudo isso. A gente tem também a questão minimiza deslizamento, né? Mas tem também a questão do bem-estar, né? Que eu acho que isso faz parte da nossa saúde mental. O que a gente não pode perder, né? Com certeza. Sim. Bom, a professora Mena já deu uma introdução, né, da importância, né, desse bioma para a agenda. Daqui a pouco a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa pesquisa e sobre esse levantamento. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje estamos falando de um assunto bem importante para quem mora em Itajaí, para quem visita a cidade, que é a conservação do meio ambiente na Orla. No dia 20 de junho foi feita uma audiência pública para a apresentação de um relatório simplificado de 130 páginas do levantamento feito pela Univale, lá em toda a Orla de Itajaí, para ver os aspectos do meio ambiente e da conservação ambiental. Estou conversando aqui no estúdio com a professora Rosemary Marenzi, pesquisadora, professora da Univale, que coordenou toda essa pesquisa que levou um ano, e também com a Sabrina Schneider, da Unibrava. Professora, a senhora deu uma introduzida aí no final sobre a questão da importância da conservação de toda a Orla, né? Do meio ambiente de toda a Orla. Qual a importância dele? O que a pesquisa apontou, professora? Existem animais, plantas, a fauna e flora endêmicos, por exemplo, aqui nessa região, e ameaçados de extinção, por exemplo? Então, na verdade, assim, a gente tem duas questões, né? Uma é, por um lado, a apresentação ainda de espécies que exigem uma certa conservação do local, né? Por exemplo, o cachorro do mato, né? Que a gente verificou na região ainda nas morrarias, né? Mas, por outro lado, a gente percebe também já a introdução de espécies exóticas, especialmente espécies vegetais, né? Que mostram daí não a necessidade de conservação, né, desse espaço, mas sim a necessidade da gente trabalhar com a recuperação até para não se perder essa biodiversidade, né? Então, tem esses dois lados aí, né? Por um lado, alguns dados mostram, né, a qualidade do ambiente em termos de integridade, né, ecológica, mas por outro lado mostra também já o ambiente bastante alterado, né? Então a gente tem que ter esses dois entendimentos aí. Houve uma introdução de espécies exóticas. Exóticas, né? A gente tem tanto nas morrarias quanto também ali no ambiente de ecossistema de vegetação de restinga, né? Ali a orla ali da Praia Brava, ali a gente tem, inclusive, também foi um trabalho aqui, um levantamento da professora Débora, ali da oceanografia, um trabalho de conclusão de curso, que ela verificou que ali a parte ali da orla ali, da vegetação ali de praia, em torno de 60% que a gente tem são espécies exóticas, né? E isso possivelmente já é um resultado daquela ocupação que a gente tinha ali nas praias, né? Ali antes de 2003, por aí, que depois acabou tendo ação civil que obrigou que os bares fossem retirados ali, só se mantiveram alguns quiosques, né? E já é um resultado dessa alteração ali, né? Lembrando que lá foi praticamente tudo recuperado a restinga, né? Sim. Só que assim, algumas clareiras que a gente tinha, né, que ficaram provenientes dessa retirada, dessas infraestruturas, dessas edificações, acabou que muitas vezes as espécies exóticas, elas são invasoras. Então, mesmo que você tenha um trabalho de recuperação, né, essas invasoras muitas vezes acabam dominando essas espécies que a gente introduz, que são nativas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é um programa que deve ser pensado, né, no plano de manejo, a fim da gente resgatar, né, a questão de qualidade ali daquele espaço também. O que pode acontecer de agora em diante? Assim, a Sabrina falou aí do abaixo-assinado, né, para que a população, para que dê um aval mesmo, né, Sabrina? O que pode acontecer a partir daí, juridicamente, por exemplo? Então, na verdade, agora eu acho que a prefeitura ela vai ter que
por ser fruto de um acordo, né, entre Ministério Público, FAMAI, empreendedor e prefeitura, eles têm um prazo para decretar a APA e o parque. Então, a ideia é que logo após, né, a decretação dessas áreas protegidas, se inicie o processo de elaboração de plano de manejo, né, que eu acho que talvez seja a parte mais, não sei se tudo é importante, né, mas é super importante porque vai existir a participação das pessoas, vai ser com base nesse estudo, né, todo esse diagnóstico realizado durante um ano, e é ali então que vai começar a se formar realmente como que vai funcionar, né, falando de uma forma mais simples, né, como que funciona essa APA e como que funciona esse parque. Na verdade, o parque ele já tem, né, por ser super restritivo e não permitir ocupação, então a gente já meio que sabe como funciona, mas a APA é um outro processo, né, Meli? É diferente, então acho que a parte mais importante, inclusive no abaixo-assinado, a gente solicita isso, né, que seja decretado com base na terceira proposta de delimitação e que logo na sequência seja feito, então, já iniciado a elaboração do plano de manejo, criação do conselho gestor, né, que vai colaborar nesse processo, enfim. Acredito que seja esse o procedimento. A gente espera que logo, né? Só complementando, uma coisa que também é importante, que eu acho que está sendo pouco conversado, né, é a questão da necessidade de se buscar uma parceria entre a Prefeitura e a Marinha, né? Sim. Por causa da ocupação ali o parque, na verdade, está inserido, grande parte dele, né, em área que é concessão, né, especial para a Marinha. Então, ali vai ter que existir ali uma parceria, né, em que a Marinha estabeleça a possibilidade de ser utilizada aquela área para visitação. Né? Sim. E a gente sabe que existe a preocupação da Marinha, que é uma preocupação bastante relevante, né? Que a Prefeitura estabeleça ali infraestrutura adequada de segurança para os visitantes. Né? Para os visitantes e, ao mesmo tempo, também para as estruturas da Marinha, né? Que é o próprio ali, a região do Farol, ali, né? É uma questão importante. Ah, sim. Como que está a situação da Lagoa do Cassino, da qualidade da água? Hoje existia o plano de fazer a ligação do esgoto, né? Mas ainda não foi implementado, né? Como é que está a situação da lagoa? Foi feito esse levantamento também, professora? Sim, na verdade, assim, ao longo desse tempo a gente verifica que a qualidade está melhorando, ela ainda não é uma qualidade ideal, a gente ainda tem problema ali de emissão de efluentes, né, doméstico, mas eu acho que a grande, digamos assim, a grande contribuição de melhora, né, nas condições ali é a questão da implantação do sistema, né, de tratamento e da ligação, né, das casas nesse sistema, e principalmente ali na região de Divinéia, que a gente tem ali mais para cima, né, a montante ali da região, a gente tem em torno de 80% ali da questão resolvida, em termos de ligação, né, na rede. Ainda tem 20% ali para se melhorar. Essa lagoa é o que se chama de uma gamboa, por exemplo, nasce no mar e vai para o interior ou não, professora? Então, ali é bem interessante ali aquele sistema ali, é um sistema lagunar, né? A gente coloca bem diferenciado, porque ele, na verdade, depende muito da dinâmica ali, que é uma dinâmica natural, né? Então, sim, em algumas porções tem a ligação da rede de água doce com o mar, e algumas porções não, né? Fica fechado ali, né? Forma uma barreira. Agora, há uma pergunta assim que está na minha cabeça. Como é que os empresários que têm interesse, os empresários principalmente da construção civil, receberam, né, esse relatório e participaram da audiência pública? Eu respondo? Eu percebi que eles se preocupam muito com qual restrição a APA vai trazer, né, para que esses empreendimentos eles saiam do papel. Na verdade, existe um interesse de que se revise o plano diretor primeiro, da parte deles. Todos colocaram, sempre quando se colocaram na audiência pública, foi nesse sentido. A gente está em ano que a gente vai ter que revisar o plano diretor, então eles dizem que, na verdade, a gente deveria primeiro revisar o plano diretor, para depois pensar em decretar uma APA. E, na minha opinião, né, e eu sou bem sincera, eu penso que existe esse interesse, porque é muito mais fácil, né, eles conseguirem se articular nessa época de revisão de plano diretor. Então, existem muitas visitas a gabinetes, a gente já sabe que é um processo que acontece, né? A gente já viu isso acontecer em Itajaí em outros momentos. A gente acabar aprovando o plano diretor e lei de zoneamento
que não se adequaram uns aos outros, cria muitos problemas, muita divergência entre as próprias leis que deveriam se complementar, né? Então, diferente, por exemplo, do estudo da APA, né, onde não existia essa influência. Então, eu percebi essa preocupação, né? De a gente primeiro aprovar o plano diretor, revisar, para depois decretar a APA. Certo, queria agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigado aí, parabéns, professor, aí pela pesquisa, por todos os levantamentos, Sabrina, também pela luta de vocês também na preservação daquele ecossistema lá que é benéfico para todos, né, para toda a comunidade. Muito obrigado a vocês. E só lembrando, o abaixo-assinado está sendo feito em alguns pontos de Itajaí, é isso, Sabrina? Em um monte de pontos, meu Deus. Entrem na internet, na página Não Deixe Encanto do Morcego Acabar, lá tem toda a lista de onde estão sendo coletadas as assinaturas. Ok, obrigado pela presença de vocês. Nós A é gente que que agradece. agradecemos. Quem quiser aí acessar aí esse relatório aí, né, o relatório simplificado, entra lá no site da Prefeitura itajaí.sc.gov.br. Lá tem a notícia lá sobre a audiência pública que foi no dia 20 de junho e dá para fazer o download aí em PDF do relatório simplificado para vocês terem uma ideia do que foi esse levantamento e da importância que isso pode ter para aquele ecossistema de toda a orla marítima aqui de Itajaí. A gente volta amanhã. Até lá.